Você já alcançou uma conquista, mas em vez de se sentir orgulhoso, sentiu que não merecia o reconhecimento? Ou já teve a sensação de que a qualquer momento vão descobrir que você não é tão bom quanto os outros pensam? Se isso soa familiar, você pode estar lidando com a famosa síndrome do impostor. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é essa síndrome, por que ela afeta tantas pessoas e, mais importante, como superá-la. O que é essa síndrome do impostor? A síndrome do impostor é um fenômeno psicológico em que a pessoa, apesar de ter habilidades, conquistas e até receber elogios de colegas ou superiores, ela sente que ela não é capaz ou qualificada o suficiente. Em vez de aceitar o sucesso, a pessoa acredita que ela é uma fraude, que as suas conquistas são resultado de sorte ou circunstância e que mais dia menos dia as pessoas vão descobrir a incompetência, a inadequação dela. Isso pode acontecer no ambiente acadêmico, muito comum. A pessoa aceita num programa de mestrado, doutorado, e ela fica surpresa, ela acha que deve ter sido sua sorte mesmo, não estão sabendo quem ela realmente é, ela não tem gabarito para estar ali. Mas uma hora vão se dar conta do erro que eles cometeram e a hora que isso acontecer, vão mandar ela embora, vão desligar ela do programa. Isso acontece muito também no ambiente profissional. A pessoa começa a crescer e ela fica desassossegada. Ela acha que não estão vendo que ela não tem condição assim de estar sendo promovida, não. Estão pensando aí que eu posso liderar departamento. Tá louco? Claro que não sou líder, eu não tenho essa capacidade. E isso vai gerando uma ansiedade imensa, porque a pessoa se sente como se estivesse pisando em ovos, um passo em falso, e vão descobrir que ela é uma impostora, que ela não pertence àquele lugar, que ela não tem capacidade de estar ali naquela posição, e aí, quando isso acontecer, vão puxar o tapete dela e acabar com tudo. Ela vai perder emprego, ela vai perder as oportunidades que ela conquistou. Mesmo pessoas extremamente talentosas e bem-sucedidas podem sofrer com isso. Muito comum entre artistas, cantores, atores, né? A pessoa não reconhece o próprio valor, o próprio talento. E ela e fica naquela imensa ansiedade, achando que os outros não estão vendo quem ela realmente é. Estão pensando aí que eu sou essa pessoa super talentosa, mas eu não sou. E isso faz a pessoa se sentir como uma fraude, uma impostora, porque ela foi indo com o fluxo, ela não recusou as oportunidades, mas ela acha que ela não merece nada daquilo. Curioso é que quanto mais sucesso a pessoa alcança, mais ela sente que ela não é merecedora. É como se, ao invés de reconhecer o próprio valor, ela se comparasse constantemente com um ideal inatingível. E por que a síndrome do impostor acontece? Síndrome do impostor pode ter várias causas, e uma delas é a pressão externa, seja da família, amigos, sociedade. Muitas vezes nós crescemos com a ideia de que nós precisamos ser perfeitos ou que nosso valor está atrelado à nossa capacidade de alcançar grandes coisas. Essa pressão para ser sempre o melhor pode gerar uma sensação constante de insuficiência, que a realidade nunca parece ser suficiente, não importa o quanto a pessoa conquiste. Outro fator é o perfeccionismo. Pessoas que têm um padrão muito alto para si mesma tendem a ser mais suscetíveis à síndrome do impostor. Isso acontece porque o perfeccionista ele raramente está satisfeito com o seu próprio trabalho. Sempre está enxergando as falhas, por menores que sejam. Quando alguém se cobra por perfeição, qualquer erro ou falha mínima pode parecer uma prova de que ela não é boa o suficiente. Então, o perfeccionista ele tem lá uma ideia idealizada do que é o ideal que ele tem que alcançar. Só que esse ideal é uma ilusão. A gente nunca chega perto
desse ideal. Só que o perfeccionista não entende isso. Ele acha que se ele não estiver manifestando esse ideal, não tá bom. Geralmente tem aí uma insegurança muito grande, um medo de rejeição, medo de críticas, aquela ideia de que qualquer coisa menos do que o ideal perfeito e as pessoas vão ver as minhas falhas. Se a gente for voltar lá para trás e ver como que esses comportamentos surgiram na personalidade da pessoa, geralmente é porque ela cresceu num ambiente de alta criticidade. Pai, mãe ou cuidadores sempre expondo as falhas, os erros, sempre passando a ideia para a criança de que ela não era boa o suficiente, de que ela não estava 100% ainda e que isso não era aceitável. Então a criança cresce com essa ideia de que ela tem que alcançar esse ideal, esse 100%, senão ela vai continuar sendo exposta como inadequada, como não suficiente. E esses casos também resultam de negligência por parte dos pais. A criança está sempre tentando chamar a atenção dos pais, que não dão muita bola para ela, ou trabalham demais e acabam passando muito pouco tempo com ela. Então a criança desenvolve uma ideia de que os pais não dão muita atenção para ela porque ela não é boa o suficiente. Então ela passa a buscar esse ideal de perfeição numa tentativa de chamar a atenção dos pais e conquistar o amor deles. A síndrome do impostor ela pode se manifestar de diferentes maneiras. A psicóloga Valerie Young ela identifica 5 perfis muito comuns entre quem sofre com essa síndrome. O primeiro deles aqui é o perfeccionista. A gente já viu, a pessoa que acredita que qualquer erro é uma prova da sua incompetência. Se não for perfeito, a pessoa sente que falhou. O segundo aqui é o solitário. A pessoa acredita que precisa fazer tudo sozinho e que pedir ajuda é um sinal de fraqueza ou incompetência. Tem também o gênio natural. É aquela pessoa que sempre se destacou naturalmente em várias áreas ou se destacou muito numa área específica, mas quando ela encontra uma dificuldade ou desafio, a pessoa se sente inadequada. Uma pessoa é muito talentosa numa área, ela espera ser talentosa em tudo, mas como ela não é, isso resulta em insegurança. Até porque ela acredita que os outros esperam perfeição dela em tudo, só porque ela é genial naquela área dela. Também tem o super-homem ou a super-mulher, pessoa que sente que precisa estar sempre trabalhando mais e melhor que os outros, tentando provar que merece o seu lugar. A pessoa assume uma identidade de salvador da pátria. A pessoa sempre quer resolver tudo, sempre dá um jeito em tudo, se torna referência para os outros como o solucionador de problemas. E então a pessoa gera aquela expectativa para ela mesma de que ela não pode decepcionar os outros. Mas no fundo ela sabe que ela não é esse super-homem ou essa super-mulher que ela finge ser com essa imagem que ela criou de si mesma. Mas ela não quer deixar a máscara cair, então isso vai gerar a síndrome do impostor. E o último perfil aqui é o especialista. O especialista é aquele que nunca se sente qualificado o suficiente. Sempre acha que precisa de mais um diploma, mais um curso ou mais experiência antes de ser reconhecido como competente. Então a pessoa se especializa numa área, faz faculdade, pós-graduação, mas ela não se sente competente o suficiente porque tem gente na área dela que tem mestrado. Ela faz um mestrado. Mas ela acha que vai ser julgada negativamente porque ela não tem um doutorado. Ela acha que sempre os outros vão comparar ela com outros especialistas na área e vão apontar as deficiências dela. Então ela se acha uma impostora porque ela não se vê como o top do top do top de todos os especialistas. Quando ela vê gente supostamente melhor do que ela, com mais qualificação que ela no mercado, ela não se sente bem. Ela se sente como uma fraude. Eu não sou realmente um especialista porque eu não tenho todas as qualificações que outros profissionais na área têm. E tem gente com síndrome do impostor aí que cai em mais de uma dessas categorias. A pessoa pode apresentar uma mistura delas, mas geralmente tem uma que é a predominante. Se você se identifica com alguns desses perfis,
Tem um teste no Guia da Vida, o teste é gratuito, você pode fazer, o link está aqui embaixo. O grande problema da síndrome do impostor é que ela pode limitar o seu potencial. Quando você vive com a sensação de que você é uma fraude, você evita se arriscar, você não explora novas oportunidades, você pode até se auto-sabotar por medo de ser descoberto como um impostor. Além disso, essa sensação constante de inadequação afeta a sua autoestima, naturalmente, e pode gerar muita ansiedade e estresse. Outro efeito é a procrastinação. Muitas pessoas que sofrem de síndrome do impostor, elas acabam procrastinando como uma forma de lidar com esse medo de falhar. Na dúvida, vou empurrar com a barriga e vou deixar para depois. Elas evitam começar projetos ou demoram muito para concluir tarefas por medo de que o resultado não seja perfeito, por medo de que alguém vai ver que o negócio não está assim 100%, né? E vai criticar, isso vai gerar algum mal-estar, rejeição. Agora que a gente entende o que é a síndrome do impostor, vamos falar sobre como superar essa condição. Primeiro passo para superar a síndrome do impostor é reconhecer que ela existe. Muitas vezes a gente não percebe que a gente está sendo dominado por pensamentos automáticos de inadequação. Quando esses pensamentos surgirem, né, como eu não sou bom o suficiente ou eu não mereço esse sucesso, para e questiona esses pensamentos. Se pergunta, qual que é a evidência que eu tenho de que isso é verdade? Muitas vezes esses pensamentos não têm base real. Ou a pessoa fica lá pescando no passado dela, nas memórias dela, só as evidências, as lembranças dos erros que ela cometeu, dos deslizes, das gafes. Ela faz isso seletivamente, ela ignora os sucessos, ela minimiza, né? Aquilo lá não foi nada, né? Mas quando eu falei aquele negócio lá no meio daquela reunião, meu Deus, não, aquilo foi um desastre. Então a pessoa fica engrandecendo os erros e minimizando os acertos. Tem que parar com isso. Que leva a gente para o segundo ponto aqui. Reflita sobre as suas conquistas. É fácil esquecer tudo que você já conquistou quando você está se sentindo inseguro ou quando você está melindrado por um erro que você acabou de cometer. Uma estratégia útil é manter um registro das suas conquistas. Isso pode ser tão simples quanto anotar os elogios que você recebe, as metas que você atingiu, os desafios que você superou. Voltar a essas anotações nos momentos de dúvida pode te ajudar a lembrar que você é, sim, competente e capaz. E um terceiro ponto aqui é aceitar o processo de aprendizado. Parte de superar a síndrome do impostor é aceitar que você não precisa saber tudo e que os outros não esperam perfeição de você. O aprendizado faz parte do processo e todos nós, até as pessoas mais bem-sucedidas, enfrentam desafios e momentos de incerteza. Em vez de se julgar por não ser perfeito, por ainda ter coisas a aprender, abraça o fato de que o crescimento é contínuo, que você sempre terá a oportunidade de se desenvolver. Um outro ponto aqui é ter o hábito de compartilhar os seus sentimentos. Uma das formas mais poderosas de combater a síndrome do impostor é falar sobre ela. Muitas vezes a gente se sente sozinho nas nossas inseguranças, mas a verdade é que muitas pessoas, até aquelas que nós admiramos, também passam por isso. Então, conversar com colegas, amigos, mentores ou até mesmo um terapeuta que você vê lá semanalmente, quinzenalmente, pode te ajudar a perceber que você não é o único a se sentir dessa forma e que as suas inseguranças não definem a sua capacidade. Inclusive, as pessoas gostam mais de lidar com outras que elas percebem como imperfeitas do que aquelas que parecem, né, que tem uma redoma de vidro ao redor delas, são muito perfeitinhas, não fazem nada de errado, porque elas próprias não se identificam com essas pessoas perfeitas. Então, chega a ser uma armadilha mental. O perfeccionista, ele acha que ele tem que ser perfeito, senão as pessoas não vão gostar dele.
Mas é o contrário, as pessoas não gostam dele porque ele parece perfeito demais e as pessoas não gostam de pessoas perfeitas, porque não tem uma identificação. Eu sei que eu sou bem imperfeita, então eu quero lidar com outros imperfeitos como eu. A pessoa perfeitinha demais, ela vai ver as minhas imperfeições e vai me julgar negativamente. Eu não quero isso. Então, eu não quero saber de gente perfeitinha na minha vida. Eu vou ficar com os meus iguais. É assim que a maioria das pessoas pensa. Então, o perfeccionista, ele perde duas vezes. Primeiro, ele está perseguindo um ideal inalcançável. E segundo, que ninguém se importa se ele atinge esse ideal ou não. E se ele chega perto desse ideal, aí as pessoas não querem nada com ele. Imperfeito demais pro meu gosto. E uma última dica aqui é parar com a comparação constante. A comparação é combustível para a síndrome do impostor. Se a pessoa não se acha boa o suficiente, esse suficiente é um patamar imposto pelos outros, completamente idealizado. Quando você se compara aos outros, seja no trabalho, nas redes sociais, na vida pessoal, você tende a focar nas conquistas dessas outras pessoas e minimizar as suas próprias, como se as outras pessoas fossem melhores que você. Comparação tem muito fundo de auto-vitimização também, de foco em injustiça. E isso leva a pessoa a desenvolver hábitos de pensamento completamente ineficazes, que não resolvem nada, que não fazem nada para a pessoa, só puxam ela para baixo. A síndrome do impostor tem muito a ver com a pessoa achar que os outros estão fazendo comparações com ela. Então ela se acha uma fraude, não é boa o suficiente, isso já é uma forma de comparação. Mas é importante a pessoa se dar conta que mesmo quando há comparação, quando a comparação é inevitável, como no mundo das artes, por exemplo, atores, cantores, mesmo assim a pessoa se destaca pelo que ela oferece de único, por ela ser ela mesma. A pessoa precisa tirar da cabeça que ela precisa ser a melhor. É um pensamento muito preto e branco. Se eu não for a melhor, então eu não sou nada, não sou ninguém. Mesmo num ambiente competitivo, onde outros são melhores que você em vários aspectos, você ainda encontra o seu espaço para se destacar. O ideal é a gente se concentrar no nosso próprio progresso, nas nossas metas, ao invés de ficar preso em comparações com os outros. Se você se identificou com esse vídeo, deixa aí a sua curtida, seu comentário, compartilha a sua experiência. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre autoconhecimento, produtividade e desenvolvimento pessoal. Um abraço para você e até o próximo vídeo.